Olá, amigos, tudo bem? Nós já tivemos oportunidade de falar com vocês aqui em outros vídeos sobre o enorme poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média. Era um poder que ia muito além do poder espiritual. Na verdade, qual é a função da Igreja, seja ela qual for? Qual é a função da religião? Ela tem, em tese, a função espiritual, ou seja, consolar as pessoas espiritualmente e a proposta de todas elas, conduzir as pessoas à salvação, ao que seria a salvação. Só que o poder da Igreja na Idade Média, e aqui eu digo da Igreja Católica, volto a lembrar, era um poder que extrapolava a mera espiritualidade. Era um poder temporal, era um poder secular, era um poder político. Esse poder era oriundo naturalmente do grande poder econômico, sem dúvida nenhuma, que a Igreja tinha na Idade Média. Estima-se que a Igreja era dona de mais de 1/3, pelo menos, dos feudos da Europa. Então era um poder muito grande. Com tanto poder, naturalmente, a Igreja procurava controlar a conduta das pessoas, o comportamento, o modo de pensar, os costumes, patrulhava literalmente. Um dos alvos principais da Igreja Católica, através da Inquisição, que era uma espécie de tribunal da Igreja, todo mundo já ouviu falar na Inquisição medieval, um dos alvos principais eram as chamadas heresias. Ora, o que eram as heresias? Originalmente, a palavra heresia significa escolher. Ela vem do grego e significa escolher. Porém, após a difusão do cristianismo, a expansão do cristianismo, a palavra heresia passou a ser associada a qualquer desvio da doutrina católica, qualquer desvio, qualquer comportamento que viesse a, segundo a visão do clero, a contrariar os princípios estabelecidos pela doutrina cristã católica. Essas heresias, elas constituíam, na maioria das vezes, seitas divergentes, grupos de religiosos que organizavam seitas que fugiam ao padrão estabelecido pela Igreja Católica. Naturalmente, essas seitas ou essas heresias eram alvo de intensa perseguição. Duas heresias, particularmente, se destacaram aí durante a Idade Média, dos chamados valdenses e a heresia dos cátaros. Vamos ver o caso dos valdenses primeiro. Os valdenses, eles surgiram no século XII. O nome valdenses vem de Pedro Valdo. Pedro Valdo era um rico comerciante de Lyon, na França, e ele era um crítico do luxo, da vida mundana e luxuosa, levada por grande parte aí do alto clero católico, bispos, cardeais. Então, o Pedro Valdo criticava duramente essa vida de riquezas, de luxo que a Igreja levava e resolveu, então, criar uma seita religiosa. Ele pegou, doou seus pertences, todos os seus bens para os pobres e passou a levar uma vida de pobreza, uma vida de penitência. Logo, logo, ele atraiu muitos seguidores. Essa seita, conhecida como valdense ou os valdenses, ela acabou se expandindo por outros países da Europa. Pelo fato de não contrariar certos princípios mais rígidos do Vaticano, da doutrina, ela sofreu perseguição, mas não foi uma perseguição tão intensa como os cátaros sofreram. Para se ter uma ideia, os valdenses existem até hoje. Agora, o caso dos cátaros. A palavra cátaro também é uma palavra que vem do grego. Ela significa puro. Os cátaros também eram chamados de albigenses. Por quê? Porque essa seita, essa heresia, surgiu na cidade de Albi, no sul da França, entre os séculos XII e XIII. Agora, os fundamentos doutrinários
dos cátaros foram um pouco assim mais radicais, né? Bateram mais de frente, por assim dizer, com aqueles princípios doutrinários estabelecidos pelo Papa, estabelecidos pelo Vaticano. Eu separei aqui para vocês terem uma ideia, né, de alguns dos princípios da seita dos cátaros, da heresia dos cátaros, né? Separei algumas das ideias que eles defendiam. Colocavam aqui, em primeiro lugar, para eles Jesus seria apenas um profeta, o que já era algo, né, bastante grave, né, perante o olhar do Papa, o olhar do Vaticano. Eles não viam Jesus como um Messias, apesar de se colocarem como cristãos, viam ele como um profeta. Olha, defendiam a salvação da alma através da penitência. Até aí, nada demais. Agora, tem um outro ponto aqui que eu separei. Eles acreditavam na transmigração da alma. O que significava isso? Acreditavam na transmigração através da reencarnação. A reencarnação, que é uma ideia condenada pelo Vaticano até os dias de hoje. Acredita-se em ressurreição, agora reencarnação não. Os cátaros chamavam isso de transmigração da alma. Eles acreditavam que a alma passava por sucessivas reencarnações até atingir, né, o seu estado assim de purificação, quando eles receberiam aí o que eles chamavam de consolamentum, que seria o batismo efetivo do Espírito. Agora, é interessante sobre essas migrações é que eles falavam que as pessoas boas reencarnariam, né, possivelmente como príncipes, mas as pessoas más certamente reencarnariam como animais como o burro, a serpente. É uma coisa que a gente vê até, né, quem conhece Platão fazia esse tipo de referência, falava nessa questão da transmigração também. Então, é claro que isso aí chocou demais, né, o Vaticano, essa questão da transmigração. Agora, é interessante que eles também tinham uma hierarquia entre seus membros. Existiam os que eles chamavam de perfeitos, que ocupariam o topo, né, dessa hierarquia, que eram os considerados mais puros. Esses recebiam o consolamentum ainda em vida. Abaixo deles ficavam os crentes, os chamados crentes, que ficavam lá na base dessa espécie de pirâmide espiritual. Esses receberiam o consolamentum só na sua morte, né, após essas sucessivas transmigrações da alma. Agora, um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui é que os membros dessa seita, dos cátaros, não eram apenas pessoas humildes, não, gente. Tinha muita gente humilde, artesãos, camponeses, né? Mas também haviam nobres, haviam comerciantes, haviam pessoas letradas. Então, não era uma coisa que, né, incluísse apenas esses setores mais simples, mais empobrecidos e mais humildes da população, não. Tanto é que não foi fácil acabar, né, para a igreja acabar com essa heresia dos cátaros, até porque eles tiveram muita adesão da nobreza. A boa parte da nobreza abraçou a causa aí dos cátaros. Aí você perguntaria, mas por quê? É claro que havia muita insatisfação por parte da nobreza, ou pelo menos boa parte da nobreza, em relação aos dízimos e os impostos cobrados pela igreja, né, cobrados pelo Vaticano. Então, né, eles tiveram até um certo apoio. A destruição dos cátaros só aconteceu em 1244, após uma cruzada convocada pelo Papa Inocêncio III. Foi quando ocorreu o chamado Massacre de Montségur. Aí essa seita foi dizimada, né? Progressivamente seus membros foram desaparecendo. Quer dizer, a igreja agiu duro, né, em relação à questão das heresias, das chamadas heresias medievais. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, como sempre a gente pede, deixa aí o seu comentário, deixe sua sugestão de tema, ela é sempre bem-vinda. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, faça isso agora, ative as notificações e não deixe também de dar aquele pulinho lá no Instagram para conferir as novidades. Um forte abraço, polis, para vocês, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.